Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso queridíssimo Caindo a Ficha. E hoje nós vamos falar sobre a parte 2 do poder pessoal. Vou esperar o pessoal chegando aqui. Olá, Paola, seja bem-vinda, Karina, Verdade com Açúcar, já estamos aqui ao vivo. E hoje é assunto de gente grande, hein? Eu vou pedir para vocês terem aí um papelzinho, uma caneta do lado, porque eu vou sugerir exercício. Hoje eu vou falar sobre poder pessoal. Olha, a Fezoca tá aqui, Ferrocito, sua linda, um beijo, saudade de você, minha amiga irmã, longe, em outro país. Nem sei mais onde ela tá, essa pessoa roda mundo. Seja muito bem-vinda, meu amor. Ana Lúcia, Lopes, Letícia, oi Ana, a Tânia, todo mundo chegando aqui. Gente, a gente vai falar sobre poder pessoal, tá? Então, semana passada a gente fez uma introdução sobre conexão interior e eu entendi que faltou a gente falar um pouquinho desse poder pessoal. Amo você, Fê, obrigada por estar aqui. Então, esse poder pessoal, gente, como que a gente encontra esse poder pessoal, né? Como que a gente desenvolve, como que a gente olha para dentro e consegue fazer essa conexão com o nosso poder pessoal. Então, César já chegou, Andréia, Klaus, Suelen, a Rose. Então, gente, sentem-se, papel e caneta na mão, que hoje eu vou sugerir exercício, tá bom? E eu vou dar uma ampliada no tema, não trazendo somente Jung, mas eu vou colocar também a visão da medicina indiana, a visão da medicina oriental. Tá bom? Porque é importante que a gente entenda esse aspecto por várias frentes e eu acredito que os assuntos se intercalam. Então, bora falar de poder pessoal? Me deixa saber aqui o que você entende por poder pessoal. Você consegue entender que você tem esse poder? Você usa esse poder? Você consegue perceber onde você aplica essa força na sua vida? E aí, me diz, ela tá ativa ou não? Ela tá meio paradinha, tá meio congelada? O que você pode me contar sobre o seu poder pessoal? Então, iniciando aqui, a gente vai olhar para essas forças, para essa potência, para essa competência. E a gente sabe que a gente vive numa sociedade que, assim, hoje a base é a competição. A gente sabe que nós, como bons ocidentais, estamos sempre ali nos comparando. E a comparação é a receita do fracasso, né, gente? A gente sabe que comparou, frustrou, tá? Então, é uma máxima que eu uso em consultório. Comparou, frustrou. Se você se comparar, você já vai começar a olhar para o que falta em você. Porque, geralmente, a gente fica olhando e fica fixo no que a gente não tem. Já reparou nisso? Parece até que a gente é treinado para fazer isso. E, de alguma forma, nós somos treinados, né? A olhar o que falta. Então, assim, por quê? Porque lá desde a escola você não ia bem em matemática, então matemática era onde você mais apanhava na vida, e aí você se diminuía por causa da matemática, né? Ou não ia bem em português, e ia bem em todas as outras matérias, menos português, e apanhava pra caramba por causa daquela coisa que você não conseguia compreender. E aí, o que a gente faz? A gente cria programações para ficar norteando o nosso farol pro que falta. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente também faz isso. E a gente leva essa estrutura, essa programação para a vida. Aí você chega numa empresa e você vai ver que o vendedor ali do lado, ele tá vendendo muito mais do que você. E aí você fala, caramba, mas por que eu tô tão fraquinho? Você não pensa assim, poxa, eu entrei há um mês na empresa, estou aprendendo sobre o produto. Você vai logo olhar o que o outro tem e que você teoricamente ainda não tem e vai se crucificar por isso. Alguém me falou alguma coisa aqui sobre o poder pessoal, o César disse sim, todos nós temos nossos dons, acredito que estão em prática. É isso mesmo, a gente tem que elucidar, se ampliar, né? Olhar para dentro e olhar para a potência, para esses dons. Eu gosto de chamar de dom. E daqui a pouco eu conto para vocês por que eu gosto de chamar de dom. Porque quando a gente fala dom, muita gente entende assim. Neurocientista e psicólogo não gosta da minha colocação como dom. E eu falo que é porque dom, ele traz uma coisa muito sutilizada, né? Muito divinizada. Mas eu acredito que o dom, ele é uma grande habilidade, é uma grande potência que está lá na sua essência e que a gente precisa redescobrir. Então vamos lá, voltando à história da comparação. Essa comparação, ela é um movimento completamente equivocado, porque geralmente nosso foco, ele não é uma competência
ativa ali no nosso ser. Quando eu tô me comparando, eu não tô olhando pro que eu tenho, né? Então, o que que acontece? Geralmente a gente faz esse olhar porque faltou, só que o poder pessoal, ele é diferente para cada ser humano. E começa na compreensão de que, olha só, nós temos aqui 8 bilhões de seres hoje vivos na Terra, 8 bilhões, e eu sempre falo isso e vou repetir. Você tem uma coisa única, você é um indivíduo único, especial e individual. Então, ó, sua íris, ela é diferente da de qualquer um dos 8 bilhões da face da Terra. Sua digital também. Então já começa por aí. Seu corpo físico já está contando para você que você é diferente. Outra coisa, biotipo corporal. Cada um tem o seu. Pode ser que a gente se pareça em algumas coisas, mas cada um tem o seu. Por isso que não dá para estabelecer uma regra fixa de beleza. Onde que foi estabelecida uma regra fixa de beleza? No corpo sem formas. Aquele corpo comprido, reto, né? Reto de lado, reto de frente, reto de trás. Tanto que quando você olha corpo de modelos, homens ou mulheres, é praticamente igual. É um quadradinho, né? Então, assim, não dá para estabelecer padrão porque nós não somos iguais. Então, vamos lá. Alguém me fez uma pergunta aqui, ó. Como faço para reconhecer meu poder pessoal? Ah, mas isso a gente vai construir juntinhos aqui. Então vamos lá. Lembrando que seu poder pessoal, ele está norteado pela luz das suas habilidades. Você tá com papel e caneta aí, juntinho de você? Se você tiver, eu vou pedir para você pensar e lembrar de 3 habilidades suas. 3 habilidades suas. Lembrou? Consegue identificar? Ah, Cíntia, não consigo uma só, não tem problema, escreve essa uma, até o final da live eu quero que você tenha identificado mais 2, tá bom? Então vamos lá. Que acontece quando você começa a olhar o que você tem? Você inevitavelmente vai descobrir o seu poder pessoal, tá? Então quantas vezes você abriu com você um diálogo interno? Quantas vezes você percebeu assim, nossa, eu sou boa, eu sou bom em tal coisa, em tal habilidade? Você já fez isso em algum momento? Porque geralmente a gente faz isso em processo terapêutico, mas se você nunca passou por um, não tem problema, a gente vai fazer aqui e agora, tá? Então assim, você percebe que onde você é bom, no que você tem habilidade, é ali que mora seu talento? E aí que eu falo de dom, tá? De dom. Vocês conhecem um cantor, eu acho que ele é inglês, ele chama Ed Sheeran. E ele participou de uma entrevista recentemente, e aí o entrevistador disse pra ele assim, nossa, mas você é muito bom, você nasceu com esse dom e esse talento é maravilhoso. E aí o que ele respondeu? Ele tirou o celular do bolso, e aí ele colocou pra tocar uma música, quando ele começou a aprender mesmo, a trabalhar esse dom, né? E aí, assim, vários movimentos ali desafinados, né? Então, os dois deram risada, ele fazia umas caretas. E aí, ele disse assim, olha, a gente pode ter o dom que for, mas o que a gente precisa aprender é que a habilidade, ela vem pronta dentro de nós. E a gente precisa refinar para passar essa habilidade pro lado de fora. E eu achei fantástico isso, porque é exatamente esse o lugar. É o lugar onde a gente começa a perceber no que eu sou boa. Ah, eu sou boa... Todo mundo elogia o que eu faço na cozinha. Mas você gosta de cozinhar? Gosto. Quando eu tô na cozinha, eu tô comigo, eu tô com Deus, eu tô ali, eu me entrego, a minha comida fica boa. Então, assim, onde que estão suas habilidades? Onde que estão os seus talentos? E é sobre isso a nossa conversa de hoje, tá? E a gente vai entender que quando você investe nessa habilidade, você está colocando nela energia vital. Energia vital. Quando você direciona a energia vital que você trouxe para uma habilidade que você está construindo, inevitavelmente você realiza seu propósito. E o que eu chamo de propósito? Uma proposta interna que você oferece para servir a vida. Isso é o propósito. E quando a gente fala de propósito, não precisa estar muito longe, né? Não precisa ser uma Mahatma Gandhi. Mas pode ser só você treinando as suas habilidades para oferecer para o mundo aquilo que você entende que é algo que você consegue oferecer da forma que nenhuma outra pessoa conseguiria.
né? Então, se você for procurar algumas lives de outros terapeutas, você vai encontrar milhares e cada um vai ter o seu jeito particular de repassar o conhecimento. Vocês que se conectam comigo estão aqui conversando comigo porque nós falamos a mesma língua, entendemos da mesma forma, né? E Jung, inclusive, ele chama a energia da libido de energia vital. Então, vamos lá. Freud entendeu que a libido ela é energia sexual, ok? E Jung ele vai além. Ele fala que a libido é a própria energia psíquica. Ele fala que é a seiva da vida. Então ele fala que essa energia da libido, quando ela é compartilhada com todos os outros aspectos que nós trazemos, então a gente consegue manifestar a energia de ação em direção à sua realização. Eu até separei aqui, vou mostrar para vocês, porque eu vou entrar depois na medicina oriental, falando um pouquinho dos chakras e falando dessa escada evolutiva, tá? Mas me acompanha o raciocínio aqui. Então, ele fala que quando você busca por si mesmo, você lapida as suas competências. Então, esse mergulho interno vai te aproximando cada vez mais de você mesmo. E se você perceber, quanto mais você aprimora, você vai refinando a energia que você vai aprendendo que tem quando você chega aqui na Terra, né? Então, esse aprimoramento dessas energias é como se você passasse por uma alquimia interna, que nada mais é do que a transformação dos aspectos do instinto. Porque se a gente não sai da parte instintiva, então vamos lá, ó. Vou mostrar pra vocês, tá? Aí eu mostro um, volto, mostro outro e volto. Olha só. Eu imprimi esse papel aqui para vocês verem e fiz algumas pontuações aqui do lado. Então, olha só. Essa região aqui, o que são os chakras? Os chakras, eles vão acompanhar a energia de cada glândula, tá? Grava isso. Chakra é igual a glândula. Então, mas fala de energia, fala não sei o quê. Não, vamos reduzir, tá? Chakra é igual a glândula. Muito antes, lá 3.000 anos antes de descobrirem as glândulas, tinha uma vibração em cada ponto do corpo. 7 pontos mais fortes, 7 pontos principais. E esses 7 pontos principais aqui. O primeiro é o chakra básico. E o que significa? Tem um nome, né, em sânscrito, mas a tradução dele é raiz. O que significa isso? Significa o movimento de quando você vem para a Terra e aprende que você está, ó, no físico, na matéria, que você tem um corpo de carne. Então, o que acontece? É nesse lugar que você vai aprender impulso da vida, né, os pulsos da vida, instinto de sobrevivência, nutrição, sono, regulação do corpo. Então, de 0 a 7 anos, você vai ficar ali, dentro dessa energia, aprendendo sobre ela, se conectando com esse corpo físico. A gente não faz isso de forma consciente, tá? Depois, ali na frente, a gente pode buscar consciência, como é o que estamos fazendo agora. Mas esse é o período. E ali, o que acontece? Aí Jung vai falar que essa energia da Terra, que é uma energia que nos alimenta, que nos nutre, porque nós somos parte da natureza, então nós absorvemos essa energia e nós trazemos a elevação dessa energia para os outros aspectos, e é aí que a gente começa a direcionar. E ele chama esse direcionamento de condução da própria vontade, até porque se a gente for olhar a raiz da palavra poder, ela vem da palavra potência, exercer a própria vontade. Tá? Então, a partir do momento que a gente começa a entender que essa energia ela é praticamente uma fonte, né? Que eu posso ampliar essa fonte. E como que eu amplio? Refinando as minhas habilidades. Vou voltar um pouquinho. Vocês conseguiram escrever sobre as habilidades aí? Escreveram pelo menos 3 habilidades que vocês têm? No que você é bom? Para quem tá chegando agora, no que você é bom? Escreve para mim. Não conseguiu achar os 3? Escreve pelo menos um. Até o final da live eu gostaria que vocês me compartilhassem 3 habilidades, ok? Bom, aí, entendendo melhor essa energia lá do chakra básico, do instinto, a gente pode comparar isso a essa energia mais grosseira, mais dinâmica, né? Uma energia como se fosse o motor de um carro, ok? Então, Jung ele vai falar que essa é igual à energia do infravermelho. Sabe o infravermelho que é usado até nas cirurgias hoje para cicatrizar, ou então o dentista que usa ali um infravermelho para, enfim,
para vários tipos de procedimentos e cicatrizações, é porque é energia da terra, então ela tem esse tom mais terroso, mais avermelhado, tá? E aqui a gente entende como essa energia terra, por isso que ele é representado aqui da cor vermelha, tá? Então o que eu escrevi aqui do lado? Que é o chakra básico, raiz, energia da terra. Ele está relacionado às glândulas suprarrenais, tá? Ao cólon, ao reto. Então assim, é aquela energia que ela tem que se reciclar, né? Por que cólon e reto? Porque assim, o intestino, o delgado, ele separa os nutrientes e aí o resto é excretado. E é uma constante com a vida. O que é meu, o que fica para mim, o que me nutre e o que eu preciso excluir, o que eu preciso retirar, o que me intoxica, o que me prejudica, o que me inflama. Então, quando eu começo a separar aquilo que não serve para as minhas habilidades, para o meu refinamento dessas habilidades, para os meus dons, meus talentos, eu vou tirando esse entulho e vou deixando só a energia que eu preciso, que eu quero, tá? Então, como é que seria essa subida em direção a esse refinamento? Porque daí a gente começa, a partir do 7º ano, a gente vai começar esse refinar do instinto, né? Algumas pessoas fazem isso com mais tranquilidade, outras demoram a sair dessa energia mais terrena. E a ideia não é romper, tá, gente? Porque muita gente pensa assim, sempre que eu tô sutilizando as coisas, sempre que eu tô entrando em contato com o mundo espiritual, eu tenho que romper com as coisas da terra. Negativo. A gente tem que equilibrar para você poder ter uma condição de buscar no alto, o que seria o plano divino pra gente, é o plano mental, e trazer essa proposta, essa ideia que você buscou no alto, na sua mente, no céu, no divino dentro de você, materializar. Nosso poder pessoal vai ser utilizado sempre com a sua força de manifestação, com a sua força de materialização. Então, a gente diz que essa parte mental superior seria o feminino e a parte realizadora é o masculino. Feminino eu sinto, o masculino me conduz e todos nós temos isso, tá? Então, continuando essa subida, né? Não sei se tá fazendo sentido aí, mas me deixem saber se tá fazendo sentido. Renata tá me dizendo assim, eu tenho inércia colônica, é essa a palavra? Meu intestino só funciona com medicação. Isso está relacionado à falta dos movimentos peristálticos, Renata? Porque se for isso, é como se ele não tivesse uma autonomia, não é? E aí você precisa da medicação para conseguir evacuar. O intestino ele está muito relacionado ali com as questões de separação, né? De o que eu posso deixar ir e o que eu guardo para mim. Você é psicoterapeuta, muito provavelmente você já sabe dessas informações, né? Mas a gente pode trocar umas figurinhas se você quiser, me chama no direct, tá bom? Mas é sobre isso. Então, o chakra básico, ele rege essa região também, tá? Então, que está relacionado às glândulas suprarrenais, essa movimentação de expurgo. E aí, eu tava falando da energia do infravermelho, né? Então, quando a gente começa a perceber que essa energia é possível usar para manifestar, eu começo a criar uma conexão maior comigo mesma. Começo a entender como que eu uso, qual é a quantidade de energia, o quanto que eu posso ir investindo nessa habilidade para que ela se transforme em um poder. Tá? Então, para que exista essa compreensão interna, eu preciso desse mergulho interno, eu preciso refletir e entender quem dentro de mim está agindo. Será que eu estou escolhendo aquele caminho que eu realmente gostaria de seguir ou será que eu estou elegendo caminhos que não fui eu que elegi? Né? Porque a manifestação do poder pessoal, você sabe quando você está realizando algo que você realmente tem conexão. Aí tem gente que fala assim, Cíntia, mas eu tô tantos anos nessa empresa e eu nem sei como mudar, eu nem sei o que fazer para sair desse lugar. Então, aí é hora de mergulhar dentro de si mesmo e perguntar, isso ainda faz sentido para mim? E aí, de novo, não é rasgar e romper com tudo e jogar fora, de jeito nenhum. É com muito amor e gratidão, agradecer tudo o que aconteceu, porque te trouxe até aqui e dali para frente decidir um novo caminho e começar a construir esse novo caminho. O que acontece é que por medo, por congelamento dessa energia do chakra básico, dessa energia vital que precisa continuar fluindo, a gente acaba congelando. Essa é uma energia completamente terra, ela nos aterra, ela nos direciona, ela nos mostra que estamos vivos e de repente a gente congela e não consegue mais sair do lugar.
né? Então é necessário que a gente passe por um processo que Jung chama de psiquificação. Olha que palavrão, psiquificação. Ele fala que esse processo é um processo de transformar a psique, de elevar os aspectos da nossa alma, da nossa essência, de entrar em contato com a nossa evolução para entender para onde o nosso coração está nos norteando, está nos levando, está nos conduzindo. Bom, então na medicina indiana, como eu falei para vocês, a cada 7 anos a gente sofre uma subida de um degrau na escada evolutiva, tá? Então a cada setênio isso acontece. E aí eu falei para vocês já do primeiro ano de vida, né? Que é onde a gente aprende a lidar com o corpo físico, com as necessidades de sobrevivência, com o sono, com o pulsar da vida, com o reconhecimento do eu, né? Porque é aquele momento que você, quando você nasce, você nem sabe que tá fora do corpo da mãe, você ainda pensa que é o corpo da mãe. Depois você começa a andar, e aí você começa a ganhar mundo, e aí os seus esfíncteres começam a te ensinar controle, né? Quando a gente começa a desfraldar, significa que a gente já tá controlando o xixi e cocô. Então o controle, inclusive o controle emocional, começa aí, no controlar xixi e cocô, né? Por isso que são fases muito importantes do crescimento, do desenvolvimento. E aí depois a gente muda, dos 7 aos 14 anos, a gente caminha para o chakra umbilical. Olha aqui, ó, umbilical. Ele fica um pouquinho para baixo do umbigo, uns 2 dedinhos para baixo do umbigo. O seu nome em sânscrito é um palavrãozão, mas a tradução significa lugar do eu. Aqui, ó, coloquei aqui, lugar do eu, pertencimento. Então, por que que o chakra básico é o chakra umbilical, é o chakra dos relacionamentos? Porque é nessa região que a gente carregou um cordão umbilical. Uma conexão com a mãe, passamos 9 meses em conexão umbilical com essa mãe, e depois que esse cordão é rompido, a gente vai passar 7 anos na esfera materna, aprendendo e desenvolvendo na psique da mãe, depois aprendendo e desenvolvendo até 15 anos completos na psique do pai, e depois isso acontece com o meio, com a vida. Então esse aspecto, ele vai falar da minha relação comigo, da minha relação com o outro, da minha troca com os meus pais, da minha troca com a minha família. E quando eu percebo que essas relações elas me fortalecem ou me reprimem, eu preciso começar a melhorar essas relações dentro de mim. Quando eu não tenho condição de melhorar uma relação fora de mim, porque eu não consigo e nem devo mudar ninguém, né? Não tá no nosso controle, eu só consigo mudar dentro de mim. Então, quando a gente aprende primeiro sobre sobrevivência, depois a gente vai aprender sobre esse aspecto que é a troca, os relacionamentos. Aí depois a gente vai para o próximo chakra, que é poder pessoal. Olha só, chegamos no poder pessoal. Esse chakra aqui, ele é chamado plexo solar, tá? Aqui no Ocidente a gente conhece como plexo solar. E a tradução dele é joia brilhante. Joia brilhante. Então, o que que acontece aqui? É o nosso poder pessoal, é o nosso sol interno, é a nossa força de manifestação. A gente fala que é um sol interno porque é o nosso direcionamento para a vida. Quando a gente aprende a estar no corpo físico e quando a gente aprende a trocar na vida, desde muito cedo, se a gente estabelecer bons relacionamentos, a gente consegue ampliar poder pessoal, né? Que é um exemplo, a própria história do Silvio Santos, ou de meninos que começaram a trabalhar muito cedo, né, e tinham bons relacionamentos, tinham uma condição de trocar, né, muito, muito forte. Então isso é perceptível às vezes como uma habilidade que precisa ser trabalhada e melhorada. Para quem acompanhou a história do Silvio Santos, a gente sabe que não foi simples, nem fácil a vida toda. Muito pelo contrário, ele teve bastante dificuldade, mas ele não deixou de buscar o refinamento da habilidade que ele tinha, né? E é muito bonito a gente ver quando a pessoa luta por esse refinamento desse aspecto e busca colocar essa energia no mundo, essa energia que move a vida, motivação, motiva a ação, tá? Bom, então é nesse período aqui que a gente começa a perceber a nossa força, a nossa potência, onde que a gente é produtivo, onde que a gente canaliza essa energia e se a gente realmente estabeleceu uma conexão íntima conosco ou não. Depois disso a gente sobe aqui, ó, pro sentir, tá? É bem o cardíaco.
Então, dos 21 aos 28 anos, a gente vai estar nessa regência aqui, aprendendo a sentir as emoções, aprendendo a lapidar a nossa inteligência emocional, né? Então, eu coloquei aqui do lado que a tradução desse chakra significa ileso. O que significa ileso? Ileso, assim, eu fiz as pazes com as minhas emoções, com as emoções alheias. Eu não me comprometo com o que não é meu. Faz sentido para vocês? A Fê tá dizendo, total sentido. Precisava ouvir tudo isso hoje. Que bom, Fezoca, eu fico muito feliz que você tá aqui. A Valéria diz, alegria em participar da sua live. César, sensacional. Só acompanhando aqui, porque de repente meus comentários travaram. Só para eu poder falar aqui, né, do chakra cardíaco. Então, é onde a gente reconhece o nosso sentir, as nossas emoções, a gente reconhece as nossas... a nossa consciência emocional, ela começa a se estabelecer nesse movimento. E é interessante porque é nessa idade que aqui é a glândula timo, né? O timo, ele está relacionado ao seu sistema linfático completo, né? Então ele vai reger o seu sistema linfático. O que é o sistema linfático? Nossa proteção. São os soldadinhos da proteção quando nosso corpo é invadido ali por uma bactéria, por alguma, né, debilidade. Então é nessa região aqui que a gente precisa aprender a equilibrar nossas emoções, e aí eu consigo subir essas emoções para estabelecer e estruturar o meu chakra laríngeo, as minhas crenças. Olha aqui, o chakra laríngeo, ele está em cima da tireoide. A tireoide, na leitura emocional, ela é responsável pela nossa... são os hormônios da motivação. Pode perceber, quem tem hipo ou hipertiroidismo, geralmente perde, no hipo perde energia, né? A pessoa acorda, parece que ela quer morrer só para ficar deitada. Porque perde, morre a energia, né? Cai cabelo, desvitaliza. Então, assim, e o que significa na leitura emocional? Eu usei muito essa energia, eu tô precisando recolher. Então, aí vem o hipotiroidismo para contar isso pra gente. Mas aqui, olha, é a grande ponte entre razão e emoção. Então, é um chakra onde eu estruturo o que eu acredito, e o que eu acredito eu comunico pro mundo, eu conto para as pessoas as minhas crenças, né? E eu não preciso fazer isso de forma agressiva. A novidade é essa, eu não preciso fazer isso de forma dura, eu posso fazer isso de uma forma amena. Aí, aqui, a tradução desse chakra é pureza, tá? É muito puro. Então, é assim, quanto mais eu refino as minhas habilidades, mais verdade eu vou repassar para aqueles que eu realmente quero manter na minha vida e para onde eu preciso executar essa força de ação. Então vocês percebem que uma energia está conectada à outra e eu preciso ter compreensão desses aspectos para entender que tudo isso faz parte de uma grande usina que eu posso usar de energia e potência a favor de mim mesmo, tá? Aí depois a gente vai ter aqui esse chakra, ele vai reger dos 28 aos 35 anos, tá? Então, a nossa manifestação na expressão, como eu expresso, né? Como eu me coloco na vida através da minha comunicação, né? E como eu conto as minhas crenças para o mundo, gestos, palavras e ações. Comunicação não é só palavra, tá? Depois vem aqui, ó, dos 35 aos 42 anos a gente está em contato com o frontal, tá? É essa região aqui. Aqui, o chakra frontal, às vezes a gente confunde achando que a regência dele é na glândula pineal, mas não é. Na hipófise, a hipófise é a glândula mestre. Então, ele vai reger aqui, ó, a intuição, a conexão para dentro e para fora. Eu fiz um curso de neurociências com o Dr. Sérgio Felipe. Ele é um médico, anatomista, ele tem várias formações e ele é espírita também. Gostei muito da visão dele quando ele diz que a glândula pineal, ela é o órgão espiritual que a gente possui. Porque a glândula pineal, ela realmente é o nosso contato para dentro e para fora. É a ponte entre a nossa divindade interna e a divindade externa. É quando a gente consegue entender que quando eu abro o meu fluxo da vida interno, eu consigo me conectar ao fluxo, ao fluir da vida do lado de fora. A tradução do nome em sânscrito significa além da sabedoria. Então é esse
Além da sabedoria, é além da consciência material para uma consciência maior, uma consciência ampliada. A Annelise está dizendo, doutor Sérgio é ótimo, é mesmo, eu adoro ele, fiz um curso com ele por 9 meses, ele é sensacional, assim, é realmente um mestre aí para vocês pesquisarem também. E aí, depois disso, né, o que acontece? Ali, nesse período dos 35 aos 42 anos, é o refinamento da nossa fé. É o refinamento da nossa competência intuitiva. Eu sempre falo para vocês que intuição não é sexto sentido. Ele deveria ser um sexto sentido material, inclusive, porque a gente consegue ter acesso a nós, a nossa psique mais profunda, e tudo passa pela nossa psique, né, através dos processos intuitivos. Então, por exemplo, um cientista que teve uma ideia para descoberta de uma doença, passou pela psique, passou pela intuição. Alguém que teve um sonho e de lá veio uma ideia e essa ideia foi concretizada intuitivamente. Por quê? Porque é o inconsciente trazendo um sentido diferente, né? A intuição não vem pela racionalização. Tem live aqui sobre intuição, se você quiser, procura ali no YouTube que você vai encontrar. Então, falando desse período, é esse refinamento da competência intuitiva, da fé. Não é a fé fora, é a fé dentro. O quanto você confia em você, o quanto você acredita no seu potencial criador, o quanto você consegue ter compaixão com o seu processo de aprendizado. Você consegue acolher a tua criança que está em aprendizado, tua criança interna que está constantemente aprendendo todos os dias, porque uma coisa eu falo quase sempre aqui nas lives, se você acompanha uma criança que está aprendendo a andar e essa criança cai, você não vai lá brigar com ela, você vai pegar no colo, vai brincar, caiu, vai aprender a lidar com essa situação de uma forma que a criança não se encabule, não se intimide. E por que quando a gente escorrega e toma um tombo, a gente fica tão machucado, como se a gente não pudesse ter errado, né? Já com o chicote na mão, pronto a se dar uma bronca e uma punição, né? A gente é doido para fazer isso, já perceberam? Então, esse é o movimento de analisar, esse é o período, né, ali, a regência desse chakra é uma condição intuitiva que a gente começa a perceber o quanto que a gente já está pronto para elaborar algumas coisas, né, e para olhar nossas habilidades e refinar, analisar nós mesmos, né, com refinamento, com uma vontade de aprender mais sobre nós, com o poder de ampliar a nossa consciência sobre coisas que antes a gente tinha uma certa rigidez e agora você fala, tá, deixa eu olhar de novo para ver se tem mais alguma coisa aqui, porque ninguém sabe tudo, nós estamos aprendendo, né? E eu acho fantástico isso, porque até o último dia da nossa vida nós estaremos aprendendo. E aí o último movimento é aqui com o coronário, né? Que é dos 42 aos 49 anos, e nesse momento a gente amplia tudo o que a gente já aprendeu. É um movimento de, como se fosse uma conexão mesmo com o alto, com a nossa divindade interna e externa, como se a gente fechasse o ciclo e ali você tem ali uma condição de subir o primeiro lance da escada para ir para a segunda fase, né? Porque depois vai começar tudo de novo, fecha os 49, depois começa tudo de novo no chakra básico num segundo tempo, né? Então, esse chakra coronário, ele é o que a gente chama de lótus de 1000 pétalas. Por que lótus de 1000 pétalas? Porque quando a gente ganha consciência, né? Isso aqui parece um chapéuzinho que você também vê nas figuras de Buda, né? Aquele chapéuzinho aqui em cima, e não é um chapéuzinho, na verdade é uma lótus fechada e ela se abre nas 1000 pétalas da iluminação. Ah, mas a iluminação não é uma coisa super difícil de encontrar? Não, a iluminação é o teu momento de lucidez. Quando você entende a vida, o fluxo, faz sentido e tudo fala com você e você se sente louco, mas você se sente maravilhado e maravilhosa. E aí você fala, nossa senhora, era isso. O universo o tempo inteiro estava falando comigo, eu não percebi. Esse é o momento do refinamento ali, que você entendeu tudo, que você conseguiu. E aí você vai começar a usar isso de forma diferente. Tá? Você vai usar isso a seu favor e vai começar a pegar o controle da sua vida, o leme da sua navegação e vai dirigir para onde você escolher. E aí você percebe que isso é o seu poder pessoal. Não sei se eu tô indo muito rápido, deixa eu ver o que vocês estão falando comigo aqui.
A Annelise disse: tenho uma curiosidade sobre cisto de pars media, líquido acumulado desde a gestação, pertinho da glândula pineal. Olha que interessante. Eu não conheço esse cisto. Eu vou dar uma pesquisadinha para você, tá, Annelise? Mas eu acredito, assim, o líquido em volta da glândula pineal já tem uma proteçãozinha aí acontecendo, né? É interessante isso. Me chama no direct, me passa o nome direitinho e aí eu pesquiso para você e te trago na próxima live. A Ana Lu diz: a glândula pineal seria um tipo de canal utilizado durante a meditação? Sim, a glândula... Eu tenho material aqui no canal também sobre glândula pineal. E na verdade, assim, a pineal, ela ajuda a gente a entrar em conexão conosco, porque é como se ela tem cristais, né? Então, ela vai ressoar uma frequência mais alta. Quando você medita, você nada mais faz do que organiza a sua energia. Você organiza seu oxigênio, você comanda o seu corpo pela respiração, você conta para o seu corpo que do mesmo jeito que ele desorganizou a emocionalidade e desorganizou o seu fluxo metabólico, você retorna para esse fluxo. E aí, o terceiro olho que está conectado lá com a hipófise, que é a glândula mestre, ela se organiza e ela manda um comando de organização, de estrutura para todas as outras glândulas. Por isso que é tão importante o processo meditativo, tá? Então você pode fazer uma meditação ativa ou passiva, não importa. Meditação passiva, aquela que você senta, respira, presta atenção na sua respiração, meditação guiada ou não, ou em silêncio ou com mantra. Meditação ativa, aquela que você vai fazer uma caminhada sem barulho, sem invocações, sem nada, você com você, ou você faz uma dança e se conecta, ou você, enfim, algo que te eleva. Tudo que te eleva é meditativo, tá? Uma aula, uma caminhada, um passeio, um abraço no seu bichinho de estimação, uma conexão de olhar com o teu bebê. Tudo isso é meditativo, tá? A gente que não presta atenção, mas tudo isso nos coloca em reedição da nossa energia. Meditar, tá? Deixa eu ver, a Fê diz: que loucura, tudo isso faz tanto sentido. Acabei de completar 42. Ê, Fezoca, parabéns! E venho sentindo essa transição muito mais forte agora. Perfeito, feliz renascimento para você, minha flor. A Lizzie tá aqui. Oi, minha linda. Sim, podemos estar em uma fase que não corresponde com a nossa idade? Podemos sim. Na verdade, a idade é mais para nortear em qual degrau que a gente está trabalhando ali o aspecto. Mas é o seguinte, gente. Vamos supor, você tá nesse aspecto aqui, ó. Você tá no laríngeo, tá? Mas aí você entende, o tempo inteiro a gente tem que corrigir, ó, relacionamentos, não tem? Não é o tempo inteiro que acontece isso? Então, assim, ó, uma dica. Corrijam 2 chakras que, para mim, são de extrema importância que estejam equilibrados. Observem os seus relacionamentos. Primeiro relacionamento com você, tá? Mestre Jesus disse, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. E como que é o ti mesmo? O ti mesmo é quando você olha para si, entende as suas necessidades e não tem medo de falar sobre essas necessidades em voz alta para você mesmo, tá? Outra coisa para você saber como está seu relacionamento com você. De 0 a 10, quanto você se perdoa? Quanto você se perdoa? Se você me falar 2, 3, 5, não tá legal. Você vai ter que se perdoar 10, tá? Por quê? Porque enquanto você não se perdoar 100%, você não sobe os aspectos. Você não consegue subir essa frequência. Então a gente tem que sair da autocrítica, do autojulgamento. De vez em quando vai rolar? Vai. De vez em quando vai vir lá o diabinho e vai falar: ah, não, mas não tá bom, mas isso e aquilo. Tá bom, então descansa. Solta um pouco, relaxa, depois você volta e olha com um novo olhar, tá? Às vezes quando a gente está insistindo muito numa coisa que não caminha, dá um tempo, afasta, respira, conversa com você, se acolhe, faz o mesmo movimento de uma criança em crise. Criança em crise às vezes só precisa de um abraço. Pronto, se acolhe, conversa com vocês, tá tudo bem, calma. E aí você segue o jogo, tá? A Deise tá me dizendo assim: tudo bem, Cintia, a live ficará gravada? Não consegui ver o começo. Sim, a live fica gravada, ela fica tanto aqui no Insta, como ela sobe pro YouTube. Dona Rafaela, minha queridíssima, já sobe amanhã cedinho, já tá subindo lá pro YouTube, tá? César diz: fale um pouco mais, se possível, sobre a fase coronária.
Ok. A fase coronária é assim, é quando você entrou em ressonância com todos os seus aspectos. Então você chegou aqui e aqui é o teu momento de conexão maior. Então é quando você começa a ter um interesse diferente pelas coisas. Então, nossa, eu nunca tinha percebido isso. Como é que isso funciona? Né? Nossa, mas eu nunca tinha sentido isso exatamente. Aí alguém fala assim, não, mas você já comentou sobre isso. E você vai reparando coisas sobre você que você não percebia. Então é um momento de ganho de consciência, tá? Essa fase aqui é o momento do ganho da consciência. Então eu entendi o meu processo, entendi a minha caminhada até aqui, né? 49 anos é um período onde a gente já tá onde Jung chama de metanoia. O que é a metanoia? É quando eu olho para frente e muitas vezes eu percebo. Antigamente era com uns 40 anos que isso acontecia, hoje lá para uns 50. Eu entendo que eu tenho menos vida para frente do que o que eu já vivi. E aí a gente começa a se interessar ainda mais pela vida. A gente começa a ganhar vontade de entender um pouco mais a fundo e a gente começa a perceber que assim, eu não quero mais perder tempo com determinadas coisas que não me agregam. E aí a gente começa a peneirar. Onde que eu tô colocando minha energia que tá vazando, que tá indo embora, que não tá ficando comigo? Porque muita gente chega aqui e fala, eu não consigo prosperar. E quando a gente olha, o que que acontece? Né? Essa prosperidade, esse poder pessoal, não consigo usar minha força, meu poder pessoal. Tenho medo do que os outros vão dizer, tenho medo do que vão me julgar. Então, mas aí, geralmente essa pessoa, ela tá colocando essa energia em outros canais que não vão trazer aquilo que ela tá buscando. Então não adianta eu pegar toda a minha energia e entregar para os outros, né? Ah, mas é uma pessoa muito boa, que ajuda todo mundo. Tá, mas ajuda todo mundo, tem que aprender a se ajudar também, tá? Então a gente começa a compreender onde eu estou imprimindo minha energia. Eu estou usando de forma adequada? Isso me ajuda ou me atrapalha? Essas perguntas são fundamentais para você saber onde você está imprimindo o poder pessoal. Você está carregando muita carga da sua família? Você está carregando muitas coisas dos seus filhos adultos? Você está carregando muito peso na empresa, coisa que não precisa, não é seu exatamente, mas você não confia que a sua equipe vai fazer tudo o que deva fazer e aí você se põe à frente querendo controlar tudo, você não deixa as pessoas agirem? Então, a questão é essa, como você está gastando o seu poder pessoal? Poder pessoal é igual uma poupança, é uma energia, é um sol. Você está iluminando o quê? Você está iluminando para fora ou você está iluminando para dentro? Tá? Tudo isso vai ajudar você a entender onde está o seu poder pessoal, como você vem fazendo uso dessa força. O César diz isso, a gente vai ficando mais seletivo, né? E a Daisy diz isso vai muito ao encontro das fases do desenvolvimento, faz muito sentido. Assim, tudo que a gente estuda sobre o desenvolvimento, né? A Daisy também é uma educadora e uma pesquisadora incrível, né? Então, tudo que a gente estuda sobre conhecimento, sobre fase de desenvolvimento, em todas as linhas elas se encontram, né? É muito legal isso, Daisy. Verdade que o Açúcar disse, essa doeu. Desculpa, não era a intenção, né? Mas a ideia é essa, de olhar assim, onde você está colocando essa força, que muitas vezes não está ali com você, né? Então, nessa fase aqui, até complementando o que o César perguntou, aos 49 anos a gente fecha aquela questão sobre a nossa conexão. Ela tá alinhada comigo, ela não tá, eu tô usando essa força para mim, eu tô usando para o outro, eu estou alinhado com o meu processo interno, né? O que eu me alimento, do que eu me nutro? Quando eu olho lá o meu feed, o que tem no meu feed? Aquilo ali é um alimento, né? O que eu sigo? O que eu consumo? O que eu dou atenção? Tudo que você dá atenção, você já tá colocando um pouquinho da sua energia. E aí vale a pena tirar a sua energia do teu poder pessoal para colocar em alguns caminhos que não são produtivos? Então a ideia é ouvir esse chamado do teu poder pessoal. Para onde eu estou dirigindo a minha energia? Tá? A Andrea diz, nossa, está falando tudo o que eu estou passando. Ah, muita gente passa por isso, né, Andréia? E todos nós passamos por isso em algum momento da nossa vida. De olhar e falar, caramba, eu investi tanta energia nesse canal, meu Deus, não sei nem como sair daqui agora, né? E aí te dá aquele... Mas a dor te dá aquela angústia. Mas a dor, ela é um processo interessantíssimo, porque ela é um processo que traz movimento.
A dor serve para isso, para movimentar a gente de um canto para o outro. A gente não é árvore, não precisa ficar parado. Ah, gente, é muito fácil falar. Eu sei, mas o processo, ele é experimentado, e se aquilo que a gente experimentou não está mais nutrindo, porque pode ser que um dia nutriu, tá? E com certeza nutriu, porque tudo que passa por nós é importante, é imprescindível, é necessário, faz parte do caminho. Então, a gente agradece e começa a olhar outras formas, outras frentes. Já perceberam que tudo que você se alinha vem para o seu campo? Vou te explicar. Vou te perguntar de novo, já percebeu que tudo que você se alinha vem para o seu campo? Como assim? Quero comprar um carro. Nunca tinha visto aquele carro na vida, mas nossa, que carro bonito. Eu sou péssima para nome de carro, tá, gente? Eu não gravo. Vamos supor, gostei daquele carro XPTO e aí eu quero comprar aquele carro. E aí eu nunca vi aquele carro na minha vida. Meu marido ri da minha cara um monte sobre isso, porque eu falo, nossa, carro bonito, nunca vi. Ele fala, acho que viu, já te falei o nome dele umas 15 vezes. Mas enfim, vi aquele carro lá, quero comprar. Fixei naquele carro, o que vai acontecer? Só vai aparecer aquele carro na minha frente, na rua, no estacionamento. Se eu for pro Japão, eu vou começar a ver aquele carro. Entendeu? Mulher que quer engravidar, o que acontece com ela? Ela não tava nem vendo criança, não tava vendo nada, mas de repente ela quer engravidar. O que ela começa a ver? Só existe mulher grávida na minha frente. Eu abro a revista, eu ligo a TV, eu vou assistir uma série, só tem gente grávida. Não é interessante? O que é isso? É um alinhamento de energia, percebe? É sutil, mas ele existe. Então assim, sempre que você perceber o que tá chegando para mim, tá repetindo muito isso aqui, tá chegando muito isso aqui, observa o que você tá nutrindo, o que você tá alimentando para que isso chegue até o seu campo. Porque certamente se chegou até o seu campo, em algum momento você foi lá jogar uma aguinha, colocar um adubo, entendeu? E aí você se pergunta, mas eu não quero mais essa energia aqui, eu não quero mais isso na minha vida. Legal, o primeiro passo para evitar, né, essa continuidade é você reconhecer e dizer assim, ok, foi legal, até aqui estava ótimo, estava lindo, mas não é mais isso. Então dá licença, eu vou me retirar, porque agora eu quero investir em mim. Agora eu quero seguir o caminho que eu escolhi. Agora eu vou conversar comigo e com o meu coração. Faz sentido, né? Se faz sentido pra você, me deixa saber aqui e compartilha com quem você ama, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo aqui. A Deise falou impressionante isso. Mas é muito legal, né, Deise? Qualquer coisa que a gente se conecta, começa a pipocar na nossa frente, assim, de um tanto que você fala, meu Deus, tá caindo mulher grávida aqui. Eu me lembro do meu segundo filho, eu fazendo tanto esforço pra engravidar. Meu Deus do céu, a Fezoca tá aqui, ela lembra, eu acho que dessa fase, né? Não conseguia. Eu falei, quer saber? Eu acho que Deus não quer me dar o segundo filho, então deixa pra lá, vou ter um monte de filhinho peludo. A hora que eu desencanei, é sempre assim, né? Veio. Mas eu só via isso, gente, só via mulher grávida o tempo inteiro. Eu falava, dá pra parar de esfregar isso na minha cara, que não tô aguentando mais? Né? A Andréa diz, estou sem energia, exausta, cansada, literalmente sem vitalidade. Motivo, direcionando a minha energia no sentido contrário do meu poder pessoal. Nossa, Andréa, que alívio que você escreveu isso. Minha flor, quando você descobre isso, é o primeiro passo da sua libertação. Se você já entendeu que você está direcionando a energia no sentido contrário, conversa com você, pergunta para o seu coração, qual é o caminho de saída? Onde está a porta de saída? E eu te conto que o primeiro passo para sair é assumir que você não quer mais esse lugar. É assumir, diga em voz alta para você, eu não quero mais, eu mereço algo melhor, eu mereço ir em direção à minha felicidade, à minha realização. E esse caminho é uma construção. E se você tá aqui me contando que você tá sem energia, significa que essa energia tá recolhida, mas que ela tá aí. Então, abre essa porta, tá bom? Para olhar para isso. A Fê diz, e parece que quanto mais ajudamos pessoas, mais aparecem outras para serem ajudadas. É isso. É sempre assim, né? A Fê, ela participou comigo de um grupo e a gente fazia doações e tudo mais, e eu sempre fui assim, né? Eu vou de grupo em grupo, eu faço trabalhos voluntários e sociais, etc. E eu sempre deixo na minha casa alguma coisa assim, eu vou comprar fralda porque sempre precisa para doação, então eu vou deixar lá um pouquinho. Então eu compro um pouco, entrego para doação e deixo um pouco em casa. No dia seguinte aparece alguém pedindo fralda com o neném no colo. Mas assim,
como se eu tivesse colocado uma placa na porta. Ou então eu compro um alimento específico e vem alguém e pede aquele alimento específico. Então, gente, vocês percebem como a gente atrai esse tipo de situação? Vou contar uma história rápida aqui pra vocês. Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com terapia corporal, eu atendia um senhorzinho, taxista, e ele dizia assim, olha, eu tô deixando meu táxi, agora abri um escritório de contabilidade, e aí eu não quero pagar ninguém para ir levar, na época tinha aqueles office boy, né? E ele não queria contratar um office boy. Então ele dizia, é muito caro, eu vou levar os documentos e tudo mais e tá tudo certo. Mas olha, eu sou muito esperto, porque eu tenho a minha carteira, como é no centro da cidade, ele tinha muito medo de bandido, ele dizia, eu tenho a minha carteira e eu tenho a carteira do bandido. A carteira do bandido. Era uma carteira qualquer com 10 reais dentro. O que aconteceu com ele? Ele foi assaltado 12 vezes. 12 vezes. E aí eu falei pra ele assim, pelo amor de Deus, por que o senhor tá carregando a carteira do bandido? Aí ele falou assim, ué, porque se o bandido vier, eu tenho algo pra ele. Eu falei, enquanto o senhor tiver algo pra ele, ele não vai parar de chegar. E aí ele me olhou, como assim não vai parar de chegar? Aí ele disse, eu tô me sentindo burro. E a gente deu risada, eu falei, não, o senhor não é burro. O senhor, pelo seu medo, o senhor atraiu a situação até você 12 vezes. Então, vamos eliminar essa situação? O senhor não vai ter nada mais pro bandido, o senhor vai ter só o que é seu e vai agradecer a Deus. Olha, eu tenho o que é meu, está protegido, porque eu sou amparado, eu tenho a minha proteção, eu tô aqui na minha frequência elevada, que é a minha melhor proteção, eu vou e volto em paz. E eu falei assim, é melhor o senhor pegar esse dinheiro, né, que já perdeu tanto pro bandido, e contratar o moço lá, o office boy. Não vai sair muito caro, né? Então o apego, o medo gera essas coisas. Olha que loucura, né? Então eu nunca mais esqueci dessa história e sempre que eu penso em escrever um livro sobre contos de consultório, eu lembro dele. Porque ele já é falecido, mas foi uma pessoa assim que me ensinou muito, porque eu percebia o quanto ele tinha força e poder mental, né, para atrair. Então, ó, bandido, eu tô com a carteira aqui, vem pegar. Entendem? Então, o que a gente está criando com a nossa força? Nós somos criadores. A gente está imprimindo o que no mundo? Nós somos perfeitas máquinas de impressão 3D. A gente materializa as coisas. É só prestar um pouquinho de atenção que você vai perceber onde que está essa força. A Fê diz... E aí a André diz é verdade, a Deise diz muito... A Ebita diz que faz muito sentido. A Fê diz que lembra, né, das situações... e o César diz, endocrinologista é importante ser consultada. Eu não sei em que momento, mas é verdade, é importante também por conta das glândulas. E o César diz, às vezes pode estar com vitaminas defasadas. Ah, sem energia? Sim, sim, mas aqui a gente está falando de outro tipo de energia, né? A gente está falando da energia vital. A gente está falando, porque esse tipo de cansaço, ela pode explicar pra gente aqui, mas esse tipo de cansaço é assim, se alguém, se ela for fazer uma viagem, com certeza ela vai ter energia e disposição para fazer aquele movimento, mas se ela for, por exemplo, olhar para essa fonte que está absorvendo essa energia que ela não está conseguindo não entregar, pode ser o trabalho, pode ser uma situação pessoal lá na família, então nesses casos parece que a energia fica comprometida. Me corrija se eu estiver errada, viu, a Andréia. E aí a Fê diz, eu sou assim com aranhas, preciso parar de pensar nelas. Por favor, pare de procurar aranhas. Elas vão deixar de te visitar. Andréia diz, eu tive um sonho que estava em um labirinto, queria muito chegar em casa, mas quando eu fui ver a porta desse labirinto, ela estava aberta, era só chegar até a porta e empurrar. Estava aberta. Andréia, estava aberta. Estava não, está aberta. A porta está aberta. E aí a gente tem essa escolha, né, de entrar, empurrar a porta, ou ficar procurando a chave pensando que ela tá fechada, né? Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui comigo. A Ana diz, ele colocava a luz na situação do assalto. Sim, colocava a força dele na situação do assalto, gente. Olha que coisa. O que mais vocês falam comigo? A Fê tá certíssima, sim. Me sinto como a Andréia. Né? Então assim, Andréia, somos todos Andréia, tá? Porque muitas vezes a gente passa por esse lugar, né? Esse lugar de, caramba, onde está a chave?
né? Mas quando você olha, a porta tá aberta. Tem um livro, eu esqueci o nome do autor, Roosevelt, alguma coisa Roosevelt. Ele escreve sobre... É o único cara... Isso aí, Fê, somos todos André. Ele escreve sobre comunicação não violenta. E é um psicólogo, o psicólogo que desenvolveu a ideia, tá? E ele conta uma história no começo do livro que é assim... tinha um homem embriagado que chega em casa e de repente ele tá tentando abrir a porta e não consegue. E aí ele olha assim, tá tudo muito escuro, então... Ele bate a mão nos bolsos e vê que ele não tem a chave. Só que aí ele vê a luz do poste e de repente ele vai até debaixo dessa luz do poste e começa a procurar. E aí vem um guarda e diz pra ele, o senhor precisa de ajuda? Aconteceu alguma coisa? Ele fala, eu perdi a chave da minha casa. Marshall Rosenberg. Muito obrigada, Daisy. Gratidão. Você vê, ó... Memória, oi, tudo bom, né? Essa hora aqui já tô chamando Jesus de Genésio. Então, ele vai lá no foco de luz e aí ele tá procurando e chega o guarda e diz pra ele, o senhor perdeu alguma coisa? Ah, sim, eu perdi a chave da minha casa. Ele falou, mas o senhor perdeu aqui? Posso te ajudar a procurar. Ele falou, não foi aqui que eu perdi. Mas como aqui tem luz, eu vou procurar aqui mesmo. Então, assim... essa história eu acho fantástica, né? Por quê? Porque quando a gente entende que perdeu alguma coisa, será que a gente está procurando o lugar certo? Será que, né, a gente está ali atrás de uma porta que está aberta, eu estou com a chave na mão? Ou será que eu perdi essa chave em algum outro lugar? Eu vou procurar num lugar só porque tem luz e não porque realmente foi o lugar onde eu passei? Então, o quanto às vezes a gente coloca a energia em lugares que não são produtivos, né? E eu deixo esse convite para vocês aqui. Tem uma... meditação no meu canal, vou me lembrar do nome, Restaurando a Força Divina do Meu Ser. Restaurando a Força Divina do Meu Ser, tá? É uma meditação de ativação do seu plexo solar, do seu poder pessoal. O que é uma meditação? É um exercício guiado, tá? Ah, Cintia, mas eu não consigo ficar quietinha de olho fechado ouvindo. Você pode fazer a qualquer momento, só não faz dirigindo, tá? E nem fazendo alguma atividade que exija sua concentração. Pode fazer durante uma caminhada, pode fazer, tô no ônibus, tô ouvindo, tô lavando uma louça, tô ouvindo, tá bom? Então, eu te aconselho a fazer por 90 dias, Andréa, 90 dias. 90 dias é o tempo de assimilação de todos os corpos, de todos os aspectos, do corpo físico, corpo mental, corpo energético, corpo emocional, tá? E aí a completude disso na sua eletricidade, no seu corpo espiritual. Então eu gostaria que vocês treinassem esse poder pessoal, porque, gente, descobrir isso é maravilhoso, poder usar é mais ainda, né? Então eu sei que nós estamos aqui para usar esse poder. Quando a gente fala de Deus, a gente entende que é uma força abundante que tem muito poder, né? Mas se em algum lugar lá do livro sagrado diz que nós somos imagem e semelhança de uma fonte abundante que não é um homem, é uma energia grandiosa, né? Eu não entendo isso como um homem, mas como uma energia, uma fonte mesmo, uma grande usina. Nós somos parte dessa usina. Onde está essa força em nós, né? É importantíssimo que a gente aprenda a olhar, reconhecer, abraçar e descobrir essa essência em nós, né? Meus amores, chegamos ao final de mais uma live. Voou o tempo hoje, hein? E aí eu vou pedir para vocês deixarem... a Daisy ainda está fazendo um comentário. De um outro ponto de vista, também seria refletir sobre a sensação de ter perdido algo, quando na verdade nunca tivemos posse daquilo. Perfeito. Então é assim, as ilusões, né? Nós falamos há 2 semanas atrás aqui na live sobre ilusões. Ilusões e armadilhas mentais. Vale a pena ver de novo, tá bom? Tá lá no YouTube, tá aqui no Instagram também, como é um pouquinho difícil de achar, é mais fácil no YouTube, tá? Bom, meus amores, chegamos até o fim de mais uma live. Eu gostaria que vocês deixassem inscritos, o César escreveu, e as nossas 3 habilidades? Pois é, as suas 3 habilidades, eu quero que você estude essas habilidades e responda para si mesmo, você tá usando essas habilidades? Porque esse tema aí é da semana que vem, tá bom, César? Por isso que eu não ia te responder agora. Mas eu gostaria que você respondesse para si mesmo. Minha força está aqui? Como é que eu uso essa potência? Eu estou desenvolvendo ela em mim ou ela está estagnada? Então, converse com essas habilidades. E eu gostaria que você fizesse esse exercício meditativo, depois olhasse de novo para essas habilidades para ver se você realmente está dando atenção a elas ou se elas estão só aí, você reconhece, mas está deixando na gaveta.
Vamos falar sobre isso? Então a gente vai continuar o tema, se vocês quiserem, né? Me digam deixa aqui registradinho na gravação do vídeo, né? Ou se tiver qualquer outro tema que vocês queiram engatar junto com esse, porque esse tema é muito extenso, tem bastante coisa a ser dita, né? Mas eu agradeço cada um de vocês, a presença, né? Gratidão, Fê, um prazer ter você aqui, venha sempre, né? Eu que agradeço aqui as trocas, que são muitas, o amor tá recebido, porque vocês me enviam muito amor, sinto a gratidão de vocês, e quanto mais eu busco, que eu sou uma estudante da vida, mais eu quero compartilhar, e mais a gente cria essa conexão e essa corrente do bem, tá bom, meus amores? A Fê disse que vai procurar em qual gaveta que tá guardado o poder pessoal. Amo você, Fezoca, lindeza. Gente, um beijo com muito amor pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Mais um Caindo a Ficha, o seu programa semanal favorito. Beijo. Tchau.